Muito bom, meus amigos. Deixa eu ver aqui uma coisa, se está funcionando. Deu um negócio aqui meio estranho. Ah, tá funcionando. Muito bem, meus amigos. Hoje a base da nossa aula aqui, nós vamos estudar um artigo de uma irmã dos Serviços Familiares Sul, irmã Lyman, que ela vai ela vai tratar de transtornos de ansiedade e como eles se desenvolvem, tá bom? E a gente está aqui já na nossa quinta aula, né, desse curso. E antes da gente começar, quando a gente fala assim de transtornos de ansiedade e como eles se desenvolvem, pelas aulas que nós já tivemos, o que que vocês conseguem se lembrar de como se desenvolvem os transtornos de ansiedade, pelo que nós já conseguimos estudar, que nós já vimos em aulas anteriores? Vocês conseguem se lembrar de alguns motivos que desencadeiam os transtornos de ansiedade? Teste de memória aí das últimas aulas. Eu acho que estresse, Eita, Murilo, não estou te ouvindo porque o direito. momento difícil que a gente passa na nossa vida. Pode Eu repetir, acho Murilo? que é estresse, o momento difícil que a gente passa na nossa vida. Momentos de estresse que nós passamos na nossa vida? É isso? E sim, Ok, obrigado, é isso aí. Esse é um dos motivos. O que mais? Obrigado, Murilo. Consegue se lembrar de algo mais que a gente tratou nas outras aulas? Bem, já que nós estamos conseguindo nos lembrar, vamos aqui. Então, vamos estudar alguns novos motivos, tá bom? Talvez nós vamos estudar aqui motivos novos de como os transtornos se desenvolvem. Então, à medida que nós estamos estudando aqui, vocês podem ficar à vontade para compartilhar ideias e pensamentos sobre esses motivos, tá bom? E se não entendeu algum deles também, pode perguntar, tá? Deixa eu compartilhar aqui um slide com vocês e a gente vai estudar alguns desses motivos. Deixa eu ver aqui, vamos ver esse primeiro. Adriane, você pode ler para nós? Pós, vulnerabilidade biológica, ansiedade, justamente com o estresse excessivo. Herdamos de nossos pais nossa constituição física e emocional, incluindo vulnerabilidade a certas doenças, assim como algumas famílias são vulneráveis à pressão alta ou diabetes. Algumas também são vulneráveis a certos distúrbios emocionais. A vulnerabilidade por si só não causará um transtorno de ansiedade. No entanto, quando é associada a estresse não resolvido a longo prazo, uma pessoa pode desenvolver esse distúrbio. Entender isso pode nos ajudar a saber, por exemplo, que algumas pessoas podem precisar tomar medicamentos para controlar a química do corpo quando tem altos níveis de ansiedade constante. O que você entendeu aí dessa causa, Adriane? Você pode resumir para nós? Eu entendi que possamos herdar isso pelos nossos pais, como também possamos acontecer no nosso dia a dia. E Ok. Isso pode. Oi? Não sei se caiu o áudio aí. Não sei se você quer falar algo mais, mas
aqui é interessante porque pode ser uma questão biológica, pode ser até uma influência da família. A gente pode receber influências da família sobre isso. Inclusive, semana passada, a gente teve um caso numa classe nossa, numa aula presencial, onde uma irmã compartilhou que ela desenvolveu ansiedade porque a mãe dela era assim, e a avó dela era assim, e isso foi passando de mãe para filha e passou para ela ao longo dos anos. Então, isso pode passar, isso pode ser uma questão familiar. Também, como o Murilo falou, pode ser gerado também por causa de estresse não resolvido a longo prazo. Então, questões familiares junto com esse estresse pode desenvolver esse distúrbio, tá bom? E mais, com o medicamento, isso pode ser controlado, tá? Se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, só comentar, fica à vontade, tá? Vamos seguir aqui. A Andréia, pode ler para nós? Tá. Preocupação excessiva. A preocupação surge quando sentimos que somos altamente vulneráveis a alguma ameaça e também sentimos que temos pouco poder para fazer algo a respeito. Assim como a ansiedade, a preocupação pode ser muito útil. No entanto, quando é excessivo, persistente e não controlado por um longo período de tempo, pode evoluir para um transtorno de ansiedade. E acho acho que a gente também já viu esse um pouco em outras aulas, né? Toda preocupação excessiva que nós temos, né, sobre algum assunto, um determinado assunto, se nós não soubermos lidar com isso, pode gerar um transtorno de ansiedade, ainda mais se for uma preocupação excessiva com o assunto por um período longo de tempo, né? Então a gente tem que ter atenção com esse tipo de preocupação, né? Isso nos torna altamente vulneráveis, né? Como diz ali. E Carol Reis, pode ler para nós? Carol, agora. Pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade têm percepções e pensamentos distorcidos. A percepção começa com o que experimentamos através de nossos cinco sentidos e em seguida inclui o significado que damos à nossa experiência. Essa percepção filtrada se acumula com o tempo. No entanto, muitas vezes é falso quando não é guiado pela verdade. Os transtornos da ansiedade distorcem o pensamento. Por exemplo, o medo de um cachorro possa mordê-lo pode ser muito racional em uma determinada situação. No entanto, pensar que você não deve sair porque um cachorro pode atacá-lo é irracional. O que você entendeu aí, Carol, sobre esse motivo aí que pode causar ansiedade, percepção e pensamento distorcido? Eu entendi assim que quando a gente tem os pensamentos, a ansiedade faz distorcer os nossos pensamentos, faz com que a gente tenha medo de sair. Como aí fala, acha que todos os cachorros vai morder. E não é assim. Nem todos os cachorros vão fazer isso. A gente pode chegar no nível tão grande de ansiedade que ela nos faz pensar coisas que são fora da realidade, que estão fora da realidade, elas distorcem a realidade. Então, se você tem pensamentos que estão um pouco fora da realidade, dos sentidos comuns das pessoas, isso pode ser, você pode estar com transtorno de ansiedade. E chega até a ser pensamentos irracionais, como fala ali no final, né? Obrigado, Carol. Vamos ver outro aqui. Carol Reis.
Consegue ler para nós? Não sei se ela consegue. Talvez consegue? Não? Eu acabei de ler agora, hein? Oi? Foi. Ah, tá, tá. Desculpa. Então, Carol Silva. Confundi as Carol. Carol Silva, na escuta, câmbio. Consegue ler para nós? Esse? Pensando, tá pensando. Jaqueline, consegue ler para nós? Consigo, sim. Perfeccionismo excessivo. O perfeccionismo pode ser funcional e útil quando usado como uma ferramenta para melhorar e crescer. No entanto, duas crenças irracionais comuns que criam ansiedade são: as pessoas vão me desprezar se eu cometer um erro, e eu sou menos valioso quando eu falho. Essas crenças limitam nosso uso de erros para nos ensinar e ignoram o fato de que temos grande valor como filhos e filhas de Deus. Se não resolvermos o pensamento distorcido comum ao perfeccionismo, nos tornamos escravos em vez de mestres de nossos altos padrões e nos tornamos vulneráveis à ansiedade extrema. Entendeu aí, Jaque, desse motivo, dessa causa? Você pode resumir para nós? Hum. Quando eu li o tema, né, eu já pensei, será que eu vou ler? Porque eu sou uma pessoa assim. Eu, eu fiquei olhando e eu comecei a ler, né? E realmente eu me identifico com isso. Como ele diz, né? O perfeccionismo ele pode ser usado de uma certa, até um certo modo para a gente melhorar, né? Em alguns aspectos da nossa vida. Mas é, o perfeccionismo exacerbado, ele causa ansiedade e ele pode é, criar algumas disfunções, né, em você. E é o meu caso, eu trato disso, né? Porque eu sempre gosto de fazer tudo muito bem feito, né? Isso às vezes atrapalha. E tem uma frase que diz assim: é melhor feito do que perfeito, né? E é algo que eu levo muito para minha vida, porque eu sempre quero entregar o meu melhor, eu sempre quero fazer o melhor que eu posso, fazer coisas até que estão fora da minha capacidade, sabe? E isso me atrapalha muito. Então, eu trabalho muito com isso. Eu tento fazer aos poucos, fazer do modo que eu posso, com as ferramentas que eu tenho, porque isso realmente é o melhor que a gente pode fazer, né? Às vezes o seu melhor não é melhor do que o seu amigo, né? Então, Sim, realmente, você tem que fazer dentro da sua capacidade, é, de pessoa comum, né? Você não precisa sempre querer fazer o melhor que você tem, o melhor que você pode. A gente precisa fazer isso que é importante, né? Dentro das nossas limitações. é isso aí. Poxa, obrigado, Jaque. Obrigado por compartilhar isso, né? E a gente tem que ter atenção, né, com isso, porque esse perfeccionismo em excesso, né, ele pode provocar esse distúrbio de ansiedade, pode provocar esses pensamentos aí, né? As pessoas vão me desprezar se eu cometer um erro. Quando a gente fala, eu sou menos valioso, né? Ou se achar inadequado para fazer as coisas, como a gente já conversou anteriormente, né? E aí a gente começa também a ter pensamentos distorcidos da realidade. A gente começa a pensar coisas que não são verdades, né? E aí a gente começa a ser vulneráveis a pensamentos de ansiedade, sentimentos de ansiedade. Obrigado, Jaque. Obrigado, muito bom. Vamos para o penúltimo aqui de hoje.
Luciene, pode ler para nós? Consegue ler, Luciene? Eita, Luciene está pensando ainda naquela. E o Luiz? Consegue ler, Luiz? Luiz Daniel na escuta, câmbio. Luiz também está pensando. Murilo na escuta, câmbio. Eu Quer consigo que eu sim. leia? Ah, tá. Lê pra gente então, Luiz, Luiz. eu consigo ler. Vamos lá. A preocupação surge quando sentimos que somos altamente vulneráveis a uma ameaça e também sentimos que temos pouco poder para fazer algo a respeito. Assim como a ansiedade, a preocupação pode ser muito útil. No entanto, Desculpa, quando é desculpa. excessivo, Você está lendo qual, Luiz? Como é que está escrito o título? ok, Qual é o preocupação título que você... excessiva está aparecendo para mim. Preocupação excessiva? Preocupação excessiva. Aham. Esse está aparecendo para vocês aí? No meu tá Foi parecendo excessivamente desativado. legal. Meu também, excessivamente legal. O Meu meu é também. efetivamente legal. Aí, Luiz, como diz os nossos amigos evangélicos, é um mistério que está acontecendo aí no teu. Porque eu já passei desse aí, Luiz. Luiz, vamos dar um tempinho aí. Até Daqui a pouco você pesquisar volta. lá para ver. Deixa eu voltar o slide. Vê se mudou teu slide aí. Excessivamente legal. Mudou? Eu vou Mudou, sair Luiz? aqui e já volto só para ver se muda aqui. Mas volta mesmo, viu? Não vai se embora. William, você pode ler aí, meu amigo? Posso. Vamos lá. Excessivamente legal. Outra característica positiva que pode, no entanto, nos deixar vulneráveis à ansiedade é a gentileza. O Salvador disse: Bem-aventurados os pacificadores, Mateus 5:9. E o mundo certamente poderia usar mais deles. No entanto, quase todo mundo com transtorno de ansiedade é excessivamente legal. Eles se sentem culpados e fracassados quando são incapazes de criar paz e tranquilidade na vida de todos, resolver os problemas de todos ou fazer todos felizes. É um padrão irracional e doentio nós, para nos mantermos. O que que você achou aí? O que que você achou de interessante aí, Luiz? William, desculpa. O que que você Ele entende? fala que realmente isso é um ponto curioso que, de certa forma, eu me identifico. Agora, parei, estava lendo, eu estava raciocinando um pouco sobre isso, inclusive eu até me engatei na leitura, porque realmente, né, às vezes quando ou a gente nasce, ou a gente está num lugar que é muito conflituoso, a gente nasce naquele lugar, ou convive, procura fazer o máximo possível para ser solucionador de problemas. Isso acaba muitas vezes internalizando para a gente esses problemas, né? De não conseguir resolver tudo, de não achar que não é capaz de resolver e ficar triste por não conseguir atingir a expectativa de outro às vezes. Olha É aí, capaz. mais um. Legal, obrigado, William. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, Você, em excesso, né? Você achar que os problemas, se você não resolver o problema, é culpa sua, isso, né? É um problema seu, é um padrão irracional. Isso é fora da realidade também. Não é um verdade. pensamento tato e que pode gerar, em excesso, pode gerar problemas emocionais, pode gerar ansiedade. Vamos ter atenção. Obrigado, William. É. E Voltei, agora que Luiz, mudou a imagem aqui. mudou agora? Tá vendo o Tô arrependimento ouvindo. aí? Um Mu- arrependimento com uma culpa específica não resolvida? É isso que está aparecendo para você? Sim, Pode ler para nós? posso sim. Todo mundo tem arrependimentos, todos nós falhamos ou decepcionamos alguém.
Pessoa com transtornos de ansiedade, no entanto, se apega a arrependimentos e culpa intensos. Esses sentimentos tomando a gentileza excessiva fazem com que evite situações que possa repetir o comportamento ofensivo. Para não aborrecer ou desapenar ninguém, nunca mais essa costuma ser a raiz de sua ansiedade. Trazer o problema à consciência, lidar com ele diretamente e toma medidas para resolvê-los e deixá-lo ir, geralmente traz uma recuperação rápida. Obrigado, Luiz. Tem algo que chamou a atenção de vocês aí, nessa causa aí, nesse motivo? Vocês queiram comentar? Observar? Luiz? Uma das coisas também que, uma das coisas também que eu gostei muito de também que eu passei muito por acelerar na missão e eu tentava muito evitar as coisas para não repetir novamente. E através de ter conversado com o meu presidente me ajudou a melhorar, não 100%, mas me deu, me deu vontade de poder continuar a missão. Obrigado, Luiz. Obrigado por compartilhar, né? E por isso que é importante pedirmos ajuda, né? Pedirmos auxílio dos nossos líderes, né? Ou de outras pessoas que podem nos ajudar. E essa questão do arrependimento é importante. Às vezes, transtornos podem ser gerados por sentimentos de culpa intensos, sentimentos de culpa, às vezes por problemas mal resolvidos que nós temos dentro de nós e que precisamos resolver. Precisamos ter a consciência limpa, tá bom? E às vezes, junto com esse sentimento de gentileza excessiva, de além do arrependimento, de falhar com as pessoas, pode gerar transtornos de ansiedade também, tá bom? E nós vimos aí, bem, vimos alguns motivos aí de novo, né? De causas que nos trazem ansiedade. E alguns aqui até se identificaram, né? Com alguns desses motivos. Agora eu queria perguntar para vocês, na sua opinião, como igreja, como membros da igreja, o que vocês acham que a gente pode fazer, que também a gente tem aprendido nas aulas até aqui, e pelo seu pensamento, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que enfrentam desafios como esses e que têm ansiedade? O que vocês acham que a gente pode fazer para receber, acolher e apoiar essas pessoas na igreja, na sua opinião? Também a gente já falou um pouquinho disso em outras aulas, mas queria relembrar e ver o seu pensamento sobre isso. Eu acho que nós como membro da igreja, na nossa aula, na capela, a gente deve apoiar, né, as pessoas apoiar as pessoas e se elas cometerem algum tipo de erro, a gente precisa perdoar as pessoas, né? E eu acho que é o principal foco, o principal papel, né, que é perdoar. E independentemente do que as pessoas devem fazer com a gente, deve perdoar. Então, para alguém que tem transtorno de ansiedade, às vezes pode se sentir muito difícil por saber, eu errei, eu não quero mais errar com essa pessoa, me sinto culpado e acaba não querendo se perdoar, sabe? Então, eu acho que a gente precisa mostrar para a pessoa que estava tudo bem, né? Todos nós somos seres humanos, a gente comete erros todos os dias, né? Então, se a gente perdoar a outra pessoa, mostrar que tá tudo bem, a pessoa vai se sentir mais confortável sobre o assunto, sabe? E
E sabe, interessante porque às vezes a gente pode até ter desentendimentos na igreja com membros. Às vezes os membros podem até fazer algo que vai nos chatear, mas às vezes elas estão com algum desses problemas e a gente não sabe. E às vezes a gente fica com ressentimento dos membros, a gente fica magoado, a gente fica chateado. E é importante seguir esse conselho. Uma coisa que a gente pode fazer como igreja é desenvolver mais o dom do perdão, né? Como o presidente Nelson tem falado muito de ser pacificadores, né? Obrigado, Murilo. Alguém tem algum pensamento a mais? Eu William? acho que só para complementar o que o Murilo falou, que eu achei muito legal, eu acho que às vezes também a gente deve estar disposto a ouvir, né? A pessoa, às vezes, as pessoas que têm esses problemas que internalizam muito, né? Essas frustrações, esse receio de errar, de magoar outras pessoas, às vezes elas só querem ser ouvidas, né? Então, a gente sentar, a gente procurar conversar, e irmão, como você tá? Como foi sua semana? Muitas das vezes pode parecer algo muito trivial, muito simples, mas para a pessoa que está nessa situação pode ser a válvula de escape que ela precisava para conversar, para se abrir. E daí a gente pode conversar e complementar, melhor dizendo, com a palavra do Salvador, né? O próprio Salvador não julgou ninguém. Ele mesmo se colocou diante de Maria Madalena, quando o povo queria apedrejá-la, justamente uma mulher que parecia aos olhos de todos impura, né? Mas aos olhos do Senhor não, ele não olhou o que ela fazia, a ação dela, mas quem ela poderia ser, e salvou a vida dela. Então acredito que seja por esse caminho. Excelente, William. Tem duas coisas importantes que você falou, né? Ouvir, as pessoas, às vezes elas só precisam ser ouvidas. E às vezes a gente pensa que não, mas só o fato de você ouvir, de você estar disponível para ouvir, você já vai ajudar muito. Você nem precisa falar muito e nem pensar assim, nossa, o que que eu vou falar? Não precisa nem precisa falar muito. Mas só o fato de você saber ouvir e não julgar já vai ajudar bastante. Muito, muito bom, William. E é bom a gente pensar sobre isso, tá? Que a gente pode fazer como igreja, como membros da igreja e na nossa família, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai lidar com pessoas que vão precisar de nossa ajuda, inclusive nós mesmos, né? Então, eu vou compartilhar aqui 6 sugestões de ações, de coisas práticas que a gente pode fazer, que algumas vocês já até falaram, só para a gente reforçar essas práticas, tá? E depois a gente vai fazer 3 estudos de caso aqui. A gente vai fazer uns estudos de caso onde a gente vai botar a mão na massa com relação a essas práticas, tá? Vamos estudar 6 práticas, depois o estudo de caso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui as práticas. Ah, olha lá. Muitas vezes as pessoas com ansiedade têm medo do que os outros vão pensar delas. Elas não querem que as outras pessoas os vejam ter um ataque de pânico ou outra manifestação de seu problema. Elas tentam escondê-lo. Eles podem evitar reuniões sociais ou até faltar na igreja. Veja como podem ajudá-los. Adriane, desculpa, Adriane, acho que está com um probleminha na voz. Andréia, pode ler o primeiro? Muitas vezes, Ajude-os. ajude-os a entender que somos todos iguais. As pessoas que lutam contra um transtorno de ansiedade são seres humanos normais que respondem de maneira previsível a um certo conjunto de crenças, pensamentos e medos. E Carol, pode ler o próximo? Puta, câmbio. Eita, Carol. Tente não Agora, julgar. vai lá. Posso? Pode. A ansiedade não é fraqueza na pessoa. Experimentar ansiedade normal mostra que nos importamos, uma maneira positiva de olhar para as pessoas que lutam contra a ansiedade. E ela simplesmente se importa demais. E obrigado, Carol. Jaqueline? Tenha empatia com eles.
Seja genuíno, ouça para entender seus sentimentos, apreciar porque eles lutam e comunicar o que você entende. A empatia é a qualidade mais eficaz do aconselhamento. E tem mais duas aqui, mais três, na verdade, e a gente vai para os estudos de caso. Jonathan, consegue ler, meu amigo? Jonathan, na Consigo, escuta? presidente. Consigo. Onde é que é? Não diga a eles. Não diga a eles para não se preocuparem. Pode Dizer a continuar. ele que não se preocupe não vai lhes dar nenhum alívio. Também mostra que você não entende como a mudança ocorre ou que está minimizando o problema. Ajude-os a identificar o que podem fazer de forma realista sobre o que os preocupa. Beleza, valeu, Jonathan. Luiz, segundo, o próximo? O terceiro, Segundo, não diga a eles que estão sendo irracionais. dizer a eles que estão sendo irracionais não os ajudará a se sentirem melhor ou racionais. Eles têm que aprender a reconhecer isso por si mesmos. Se você disser que eles estão sendo irracionais, ele pode parar de confiar em você, pensando, não posso falar com você, você acha que eu sou Um grupo, um doido, né? Como diz aqui no Pará, e por aí vai. O último, Murilo? Deles apoio. Incentive-os a buscar ajuda. Por meio de seu bispo, eles podem encontrar um bom conselheiro. Em uma crise ou um dia difícil, ofereça-se para ajudar com uma demanda ou tarefa difícil, como uma lição. Preparar uma refeição, lavar a roupa, cortar a grama, cuidar das crianças e assim. Eita, sumiu. Sumiu. Não dá para ler, parece mais uma rainha aqui. Não dá. Ah, tá. Assim por diante. Ei! Beleza, obrigado, Murilo. Essas são algumas práticas aí do que a gente pode dizer para as pessoas e também o que não dizer e como dar apoio a elas, tá bom? Algum comentário sobre isso, meus amigos? Sobre essas práticas? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos fazer uma atividade aqui agora, tá? Seguinte, nós temos aqui três estudos de caso, tá bom? De três situações de membros da igreja. Nós temos aqui 11 alunos. Vai dar mais ou menos três para cada. Então, eu vou pedir aqui para Adriane, prestem atenção, tá? Adriane, Andréia e as duas Carol, Carol Reis e Carol Silva, vão ficar com o estudo de caso um, tá bom? Adriane, Andréia e a Carol Silva e Carol Reis, com o estudo de caso um. Cristiano Sobral, Jaqueline, Jonathan e Luciene, com o estudo de caso 2. Cristiano Sobral, Jaqueline, Jonathan e Luciene, estudo de caso 2. E Luiz Daniel, Murilo, Rafael e William, estudo de caso 3. Vou dar um tempinho para vocês, deem uma lida no estudo de caso. No final de cada uma dessas situações, tem uma pergunta, ó. O que você poderia fazer para ajudá-lo? Tá bom? Com base no que a gente viu até aqui, o que que você poderia fazer para ajudar essa pessoa que está nessa situação? Vou dar um tempinho para vocês elaborarem sua resposta, depois a gente vai ouvir, quero ouvir alguns de vocês.
Opa, 3 minutinhos aí. Se alguém está com problema no microfone, pode colocar a sua resposta no chat, viu? Ei, conseguiram aí? Pensar numa forma de ajudar essas pessoas? Pessoal do estudo de caso 1, vocês poderiam fazer aí pelo Francisco? Adriane, Andréia, Carol Reis, Carol Silva. Cada vez, para não ter briga. Ahn, eu já presenciei, né, uns casos assim, e é muito bom saber, ouvir o que eles estão sentindo, porque é um sonho dele de ser a missão, mas aconteceu que acabou frustrada, devido a ele ter voltado para casa, de ver a família dele também se sentir meio frustrado, né, que ele não conseguiu realizar, cumprir a missão dele, mas agora está servindo como um serviço, né? Mas é bom ouvir ele, o que ele está sentindo, né? E ajudar de uma maneira que também ele está servindo ao Senhor e que dá força a ele para que ele não desistir. De uma forma ou de outra, ele está ajudando a obra do Pai Celestial e também tem outras maneiras de ajudar outras pessoas. E aí, Adriane, muito bom. Obrigado, André Silva. Depois André. Pode. Desculpa, Carol, só tá um pouquinho baixo. Eu não tô conseguindo te ouvir. Eu não sei se vocês estão te ouvindo aí. Poxa, desculpa, Carol, não conseguimos te ouvir. Poxa. Tá bom. Escreve aí que eu sou a tua voz aqui, Carol. Andréia, você ia compartilhar algo? Tá, eu tenho uma dúvida. Pois não. É,
Um missionário de serviço, ele pode ter amizade com outros irmãos? Como é que é? Porque se fosse para ajudar, seria uma amiga, né? Que ia dar força, incentivar, ajudar. Não sei como é que é um missionário assim de serviço. Boa pergunta. Se um missionário de serviço pode ter Outros amigos, amigos. Isso. outros amigos. O que vocês acham, meus amigos? Alguém consegue me ajudar nessa resposta da Andrea sobre os missionários de serviço? Eles podem ter outras amizades? Que não seja Pode, missionário. Oi? pode. Oi, Adriana. Que não seja Pode? Acredito. missionário. Claro que pode conversar com outras pessoas, né? Mas se eu fosse ajudar como um amigo, né? Ele próximo, sei lá. Não sei nem falar. Também quero estudar esse caso. Mas pode, né, Adriane? Sim, ele pode. Pode, pode. Os missionários de serviço podem ter, podem ter amizades, né? Eles podem ter chamados na ala, inclusive, né? Diferente do missionário de ensino, né? Mas eu gostei que vocês falaram, né? A gente ouvir e estender a nossa amizade a eles, né? E eles precisam disso, né? Eles precisam de muita compreensão. Não é fácil, viu? E eu posso dizer para vocês, o missionário que volta mais cedo por problemas emocionais, não é fácil. Eles precisam de todo o nosso amor, apoio e compreensão, tá bom? A Carol colocou aqui, eu chamaria para ir no instituto, perguntaria se ele gostaria de conversar, principalmente oferecer a minha amizade. Excelente, Carol. Eu gostei muito, ó, chamar para ir no instituto. E às vezes o missionário, quando volta da missão, ele quer se sentir assim excluído, né? Ele quer se excluir, né? E chamar para ir no instituto, tentar inserir ele no nosso meio social, né? Com as nossas amizades, buscar conversar, é uma forma de tentar inserir ele ali na parte social e tentar fazer ele se sentir parte, né? Desenvolver nele o sentimento de pertencimento, né? Obrigado, Carol, muito bom. Excelentes formas aí de ajudar. Obrigado. Os meus amigos que ficaram com o estudo de caso 2, Cristiano, Jaque, Jonatas e Luciene. Eu vi pelo menos um de vocês. Só um, para não ter briga. Posso começar, então? Eu estava lendo aqui, né? E eu acredito que no caso 2, a moça, ela tem ansiedade. E aí, pelas características, né? Físicas, né? Que ela apresentou. E então, eu me lembrei de uma escritura que, na verdade, foi uma oração que Joseph Smith fez, né? Na cadeia de Liberty. O Senhor falou com ele. E ele diz: Meu filho, o Pai seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. E eu sempre penso nessa escritura quando eu tenho as minhas crises ou quando eu estou muito acelerada, né? Quando tem alguns problemas acontecendo. E eu penso sobre isso, que o Senhor ele vai se deixar sempre estar com a gente. E o que eu faria, né, para ajudá-la, eu com certeza mandaria essa escritura, né? Falaria sobre algum discurso que eu gosto e também ajudaria, né, nas tarefas que ela possa fazer, por exemplo, dentro da É, igreja, né? legal. Eu tenho, na verdade, amizades na igreja que têm ansiedade. E o que a gente costuma fazer é ajudar, né, uma a outra, de fazer alguma tarefa que eu possa fazer, né, por ela eu faço. Orar, né, estudar juntas, isso é muito importante dentro da nossa caminhada, a gente ter amizades que sejam da nossa, que, que tenham a mesma fé que a gente, né?
a gente conversar sobre as escrituras, conversar sobre o evangelho, fazer uma noite familiar, né? Isso é importante também, fortalece a nossa fé e também ajuda a gente a conhecer mais os nossos amigos dentro da igreja, né? Saber do que eles Uhum. precisam, das necessidades deles e, e fazer como Cristo fez, né? Eu vejo muito assim, Cristo, nosso Salvador, ele cumpriu o ministério dele aqui na Terra, sendo essa pessoa amiga, né? Que ministra as outras pessoas, está sempre presente. Então, ele mostrou que a amizade é muito importante. Então, a gente deve ser, sim, essa pessoa sociável, sabe? Não apenas ir na igreja, fazer as nossas funções da igreja, mas ter amizades consolidadas, porque isso é importante durante a nossa caminhada do evangelho, é muito importante a gente criar esses elos, né? Eu acredito que seja isso. Excelente, poxa, muito obrigado, Jaque. Ajudaria bastante tudo isso que você falou, muito bom. Meus amigos do grupo 3, queria ouvir pelo menos um comentário de vocês aí. Vocês têm 1 ou 2 minutos. 1 minuto. 1 ou 2 minutos. Alguém gostaria de compartilhar? Opa, já temos um voluntário ali. Tá, posso falar? Pode? Tá. Primeira coisa que eu faria, né? Se eu encontrasse o jovem lá na casa dele, alterado, agitado, eu ia falar primeiro para mim mesmo, calma, porque senão quem vai ficar agitado vai ser eu, não vai ser ele, não. Aí depois eu ia falar, olha, eu lembro de uma coisa que aconteceu na FSUAI, que é quando a gente está muito ansioso, a gente pega e a gente vai fazer um exercício de respiração. Né? A gente respira tipo 4 segundos. A gente respira, inspira 4 segundos, segura 4 segundos, solta, e aí vai. Então, primeiro eu esperaria ele se acalmar fazendo esse exercício. Depois eu iria conversar com ele, perguntando o que aconteceu, o que está incomodando ele, por que ele está se sentindo mal e qual seria, e falaria qual seria a solução do problema dele, né? Claro que ele ia dar conselhos, tudinho. E eu falo isso porque aconteceu várias vezes comigo lá na minha aula, né? E toda vez quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente precisa ajudar, tipo, a gente precisa estar mais junto dessa amizade, a gente precisa fazer mais, deixar o nosso laço de amizade mais firme, né? Isso fortalece mais a nossa amizade quando a gente ajuda, quando a gente quer saber do que o nosso próximo está precisando, né? E tanto que lá na minha aula, o povo lá me chama tudo, os jovens lá me chamam tudo de pai lá do nada, chama assim, pai, vem cá, preciso de tua ajuda, né? Então, toda vez quando acontece isso, eu sempre pergunto, né, o que aconteceu, eu mando ele se acalmar, respirando, fazendo exercício e dando depois, logo depois o conselho, né? E falando que na pessoa não ficar tensa com isso, né? Deixa nas mãos do Senhor e confia no Senhor, que é Ele que vai ajudar. Ele vai ajudar e botar fé nele, né? Que é o principal. Então, no caso do Rafael aqui, eu ia fazer a mesma coisa. Excelente, poxa, muito bom, Murilo. É interessante que todos vocês falaram, né? Todos vocês falaram sobre ser amigo, né? E, poxa, é muito importante isso, né? Eu oro para que a gente possa estar disponível, viu? Para sermos amigos das pessoas. Eu oro para que a gente possa levar as pessoas até Cristo, porque Ele é o nosso amigo de todas as horas. Ele é um amigo infalível, né? E eu sei que Deus ama. E eu sei também que por, por causa dele, sim, ele vai aliviar as nossas dores e nossos fardos, por meio da sua expiação. E às vezes ele vai usar um de nós para isso. Esses estudos de casos que nós vimos aí são bem reais. Alguns deles são casos da vida real. Se você não encontrou ainda, talvez você vai encontrar amanhã ou algum dia. Quando você encontrar, para que você possa estar pronto para ajudar, para você ser um amigo e fazer para as pessoas o que Cristo faria. E eu queria compartilhar isso com vocês e agradecer por sua participação, por vocês estarem aqui. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Amém. Nossa próxima aula, amigos, nós vamos estudar o discurso do Ade Holland quebrado, tá bom? Estudem lá essa designação de leitura e vamos encerrar com uma oração. Ah, William, você pode fazer a oração de encerramento para a gente, meu amigo? Posso sim. Amado e bom